Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso da equipe Reddit Team Brasil. Nesta aula vamos abordar o tema criando word lists personalizadas. A aula vai ser um pouco curta, a ferramenta é muito simples, mas ela não deixa de ser menos importante do que qualquer outra ferramenta que a gente tenha disponível no nosso arsenal. Hoje vamos falar então um pouquinho sobre a ferramenta SEO, que é especializada em criação de word lists personalizadas. Então a gente vai tratar sobre essa ferramenta para que a gente possa criar a nossa word list personalizada e que ela seja utilizada durante um ataque tentando quebrar um hash, a senha de um usuário. A ferramenta é muito simples de ser utilizada, então esse é o menu de ajuda da ferramenta. Vocês podem ver que é um menu simples, sendo que parte do menu de ajuda foca em autenticação e também em proxy, né? Então se a gente quiser estar anonimizado, o foco da ferramenta é conectar-se a um site, analisar as palavras que contém naquele site e traduzir isso para uma word list para a gente, né? Porque é comum a gente ver muitas senhas empresa arroba o ano, empresa arroba um número. Então, grande parte das senhas do ambiente corporativo ela contém o nome da empresa. Então, qual é o lugar mais fácil da gente encontrar esse tipo de conteúdo? Que tipo de conteúdo a gente busca? O nome da empresa, possíveis abreviações desse nome. Então, a gente às vezes encontra que parte, né, uma abreviação do nome companhia, né? Então, é da cultura dos usuários chamar apenas de comp. Aqui na comp, nós trabalhamos na comp. Isso é natural em alguns nomes de empresas. Então a gente pode estar pesquisando esse tipo de conteúdo no próprio site institucional da empresa. Isso agiliza muito a criação da nossa word list quando a gente precisa que ela seja personalizada. Vamos então aqui passar algumas opções que nós vamos utilizar para entender ela melhor. A primeira opção então que a gente vai configurar quando a gente executar o nosso ataque é o mínimo do tamanho das palavras, né? Então vamos para o contexto do WhatsApp. E vamos imaginar que estamos fazendo um teste de segurança na empresa WhatsApp e a gente quer testar algumas palavras que a gente possa encontrar. A gente sabe que o WhatsApp é um nome completo, porém, principalmente no Brasil, a palavra Whats, né, uma abreviação, ela é muito comum de ser utilizada. Então, o que eu quero que a minha ferramenta faça? Que ela vai varrer esse site encontrando palavras e a opção "-m" diz o mínimo de caracteres dessas palavras. Por exemplo, se eu setar a opção "-m 2", a gente estaria pegando praticamente todas essas palavras. Se eu setar a opção "-m3", a palavra to não será contabilizada na nossa word list e assim por diante. Então eu gosto de utilizar a opção "-m", aqui por padrão ele diz que todas as palavras com mais de 3 caracteres ele vai jogar na word list. Eu acho que 3 caracteres é muito pouco e quando eu executo esse comando eu uso o "-m4", né, para pegar apenas palavras que tenham 4 ou mais caracteres. A opção "-w", para que a gente possa então escrever isso em um arquivo, né? O foco é que a gente obtenha essa word list, então nada mais justo do que a gente escrever ela num arquivo. Algumas personalizações eu não costumo usar, como identificar o user agent que vai fazer essa consulta. Eu gosto, não é todos os casos que a gente vai utilizar, mas eu gosto muito de utilizar a opção "-lowercase. Então a gente pode ver que WhatsApp, settings, menu, são todas palavras que têm a primeira letra em maiúscula. Se a gente utilizar essa opção da ferramenta, ele já automaticamente converte isso para que todas as letras fiquem em minúsculos. A gente pode aproveitar melhor a nossa word list fazendo algumas modificações caso sejam necessário. A opção "-d" aqui também é muito útil para a gente, então
quantos níveis do nosso site a gente quer buscar. Por padrão, ele busca 2 níveis. O que seria essa opção? Imagine que a gente tenha um diretório no site corporativo chamado Notícias. Então ele vai varrer tudo o que tiver nessa página /notícias, mas se eu tiver uma segmentação Notícias Brasil, a gente estaria um nível dentro de notícia. Notícias Brasil Paraná, a gente estaria 2 níveis dentro de notícias. Então é a profundidade que a gente quer que o nosso scan vá varrer. Por padrão ele vem 2. No nosso teste aqui a gente vai usar 1 apenas, até porque essa página do WhatsApp ela é uma página bem simples, então não tem muito o que a gente buscar, né, de camadas. E também a opção de verbosidade, né? É sempre bom a gente estar olhando o que a ferramenta está executando. Então vamos lá para a nossa prática e vamos gerar a nossa word list. Eu vou criar um diretório, mkdir, com o nome da ferramenta. Vamos entrar no nosso diretório. Eu gosto sempre de deixar as coisas bem organizadas. O nome da ferramenta, -m, né, o tamanho das palavras que ele vai buscar no site. Então a gente já comentou que a gente vai utilizar a opção 4, né? Todas as palavras com 4 ou mais caracteres. -w, wordlist.txt. É o nosso arquivo de saída, né? Então todas as palavras com 4 ou mais caracteres ele vai salvar nesse arquivo. -d, a profundidade que a gente acabou de comentar, né? Então quantos níveis de profundidade no nosso site a ferramenta vai analisar. Nesse caso a gente vai utilizar a opção 1 ou até 0 para que ele olhe apenas a URL que a gente vai dizer. O -v, verbosidade, para a gente acompanhar o que a ferramenta está fazendo. E vamos então copiar a URL do nosso site. Eu vou colar aqui. O comando está pronto, vamos executar. A gente pode ver então que ele está iniciando e já mostra para a gente que ele está sim varrendo o web.whatsapp. Alguns textos foram encontrados e as palavras foram escritas no arquivo. Então vamos dar um cat no word list para ver o que ele trouxe para nós. Aqui a gente não setou a opção -- lowercase, que a gente comentou lá atrás, e a gente pode ver então que as palavras WhatsApp, browser, todas elas vieram como foram encontradas. E lembrando que todas têm 4 ou mais caracteres. Vamos executar o mesmo comando agora. Vamos colocar aqui whats.txt, mas vamos colocar a opção -- lowercase. E vamos executar a ferramenta novamente. O tempo de execução foi similar. A gente pode ver que ele já informa que também escreveu as palavras no arquivo. Agora vamos dar um cat no arquivo whats.txt. Aqui vocês podem ver a diferença que eu comentei durante a explicação do menu, onde as palavras WhatsApp e browser, elas aparecem nas duas wordlists, porém a primeira foi como a aplicação encontrou no site diretamente. E a segunda, ela já converte para minúsculo, né? Então, em alguns casos a gente precisa que essa wordlist ela seja gerada com as palavras originais, mas em alguns casos a gente precisa que elas sejam todas minúsculas ou seja do nosso gosto para futuras modificações. Vocês podem ver aqui que a ferramenta é muito simples de ser utilizada, mas ela é muito importante, ela nos ajuda muito quando a gente precisa gerar esse tipo de wordlist. Baseada em algumas pessoas, a gente tem a ferramenta Cup, baseada em um site para obter informações de uma companhia, a gente pode utilizar a ferramenta Cell e unir essas duas informações dentro de uma única wordlist para fazer o nosso ataque. Como a gente já gerou a nossa wordlist personalizada, vamos encerrar por aqui e nos vemos na próxima aula. Até breve!